Bom, boa noite. Vamos começar o meu semestre, né? E do Como Não Compreender Lacan. O tema de hoje é o estruturalismo de Lacan, o Agalma estruturalista de Lacan. Um título um tanto sonhador, em que eu preferi, eu sei que eu vou tratar da psicose durante todo o semestre, mas eu preferi fazer uma revisão, eu diria, do meu discurso psicanalítico durante o semestre que se passou, do ano 2019. E eu quero cumprimentar pessoas que estão aqui presentes, que eu tenho muito carinho e muito respeito, né? Eu quero citar um nome: a Rosa está aqui presente, tem o Genilton, outros psicanalistas presentes, a Marleide, e temos acadêmicos de psicanálise. Quero cumprimentar também as pessoas recém-chegadas ao grupo, que nós chamamos ARP. Aqui é um local em que se expõe. Nós temos três tipos de eventos formativos, né? Temos o Como Não Compreender Lacan, é um título brincalhão, chistoso, porque Lacan é considerado um dos mais enigmáticos escritores de psicanálise do mundo, na humanidade, tanto que Claude Lévi-Strauss, que é um grande estruturalista, o antropólogo francês, ele foi ao seminário de Lacan em Paris e depois perguntaram a Claude Lévi-Strauss o que ele havia sentido. Ele disse: olha, eu não entendi nada, mas eu gosto do pensamento de Lacan, né? Ele disse que não deu conta de entender Lacan, né? E Lacan costumava dizer às pessoas que estavam no público, né, dizendo que ele não estava ali para ser compreendido no seu discurso analítico, que ele deveria ser interpretado, que cada um interpretasse à sua maneira. Lacan se comparava a um paciente que estava num grande divã, e todos os seus ouvintes eram seus analistas, que deveriam escutar a associação livre de ideias que ele fazia e, obviamente, interpretar. Era assim que ele via as coisas. Quem quisesse compreendê-lo ao pé da letra, ele disse: não é possível, é melhor desistir, se não resolver adotar as sandálias de Hermes, o deus da comunicação na religião grega antiga, né? E me interpretar. O Agalma estruturalista de Lacan. Aqui nós colocamos no meio duas estatuetas. Aqui temos o Apolo de Belvedere, que está no Museu do Vaticano, e temos o Dionísios, que são dois deuses gregos importantíssimos, que está, se eu não me engano, no Museu do Louvre. Eu acredito que foi levado por Napoleão Bonaparte da Grécia para o Louvre. São dois deuses que na filosofia de Wilhelm Friedrich Nietzsche tem uma grande importância. Ele começa o seu trabalho filosófico falando sobre o lado apolíneo e o lado dionisíaco da vida. Da vida mental, da vida psíquica. O lado apolíneo é o lado da ordem, da ciência, das matemáticas, da organização, do mundo ordeiro. E Dionísios é o mundo do vinho, o mundo da bebedeira, o mundo da sexualidade, o mundo dos prazeres, né? O deus Dionísios, né? Então, nós sabemos que Nietzsche era um inimigo do cristianismo, né? Ele não gostava do cristianismo e achava que no momento que esses deuses, Apolo e Dionísios, caíram na civilização ocidental,
ele considerou uma grande perda, né? E, na verdade, o estruturalismo de Lacan é uma forma de atender o lado apolíneo da psicanálise. Uma psicanálise baseada em lógica, baseada nos matemas, baseado na teoria dos conjuntos. Essa psicanálise baseada em Frege, na filosofia da lógica, né? Uma psicanálise que seja fácil de ser compreendida. É isso que eu gostaria de dizer aqui. A psicanálise estruturalista e os objetivos de Lacan. O que Lacan quer com o diagnóstico estrutural? Um diagnóstico lógico e legível. O uso de métodos lógicos na psicanálise, como os matemas. Grafos, está aqui acima, à minha esquerda. Le graphe du désir de Lacan. O grafo do desejo de Lacan. Teoria dos conjuntos, teoria da linguagem sistematizada e outros recursos, né? Não devemos esquecer a importância da geometria na teoria psicanalítica lacaniana. Vejam vocês, aqui houve alguma coisa, parece porque que... o gráfico ficou um pouquinho em cima da... O gráfico ficou em cima do texto, mas eu tenho aqui um triângulo. Nós utilizamos o triângulo para representar o Édipo. Mãe, filho e o pai. Mas usamos um quadrado para representar o Édipo também. Mãe, filho, o pai e o falo. Sendo o falo com φ maiúsculo ou com φ minúsculo. O falo com φ maiúsculo, o falo simbólico, né? O falo não é um pênis, é um significante. Ele foi elevado ao nível de significante por Lacan em suas ideias estruturalistas, né? Então veja, até a geometria euclidiana tem muita importância na psicanálise. A psicanálise é uma ciência, que lida, que dialoga com todas as áreas do conhecimento. Nós não podemos excluir conhecimento. Lacan é bastante generoso e no seu livro chamado A Transferência, do seminário A Transferência, que é o livro 8, ele coloca Sócrates como o primeiro psicanalista da humanidade. Sócrates. Ele passa metade do seminário dele, que durou 1 ano, em que ele fala do banquete de Platão. O banquete em que os intelectuais da Atenas clássicas haviam bebido e comido muito no dia anterior e resolveram fazer um banquete do pensamento, do intelecto, né? E cada presente faria um discurso, onde nós temos o famoso discurso de Aristófanes, né? Que fala sobre os seres, o homem dividido, né? Nós tínhamos a metade homem ligada à outra metade homem, 2 braços e 2 pernas. A metade homem ligada à outra metade mulher, 2 braços, 2 pernas ligados pelas costas. E a metade mulher ligada à outra metade mulher. E Zeus, para enfraquecer esses seres, os dividiu pela metade. Então nós temos a história da cara metade na Grécia clássica, né? A história da cara metade surgiu lá, né? Então, quando um homem, isso é no discurso de Aristófanes, quando um homem encontra um outro homem e sente um amor, eu diria, muito consistente, significa que ancestralmente ele era ligado a uma metade masculina. Quando um homem encontra um objeto feminino, uma mulher, ele sente um amor, um desejo, um amor equilibrado, ele era ancestralmente ligado a uma metade feminina. E quando uma mulher encontra outra mulher e que sente o amor equilibrado, era ancestralmente ligada a uma metade feminina. Então essa questão dos gêneros e das orientações sexuais já vem
sendo discutida desde a antiga Grécia. Voltando a Sócrates, nós sabemos que Sócrates é o criador da maiêutica. Maios quer dizer parto, ele era filho de uma parteira, né? E ele diz que todos nós temos conhecimentos dentro de nós mesmos que não sabemos que temos. E a maiêutica socrática seria partilhar esses conhecimentos. Por isso que ele resolveu utilizar a ironia, né? A ironia. A maiêutica socrática dependia da ironia socrática, que é um dos livros maravilhosos do filósofo dinamarquês, a ironia referida diretamente a Sócrates, de Søren Kierkegaard, em que você se faz de ignorante. Eu estava lendo o Fedro de Platão, em que o Fedro, o jovem Fedro, um efebo, dialoga com Sócrates, né? Os dois se falam. Sócrates se fazia de ignorante e fazendo sempre perguntas, e isto é a ironia socrática. E a maiêutica é o partilhamento de um conhecimento que, obviamente, está subentendido que havia a ideia do inconsciente ali presente. Só não foi nomeada o inconsciente de maneira clara, não é? Então, vejam vocês, o Lacan diz que o primeiro psicanalista foi realmente Sócrates. Aliás, que tinha uma mulher muito brava, né? A mulher de Sócrates era brava, brigava muito com ele, porque ele não ganhava dinheiro, ele ficava pelas ruas de Atenas, praticando a sua ironia, praticando a sua maiêutica, e ele não entrou no capitalismo da época, né? Não entrou no capitalismo da época. E ela era muito brava, a mulher dele, né? Queria dinheiro. O estudo etimológico da palavra estrutura, porque eu não vou ficar falando só de estruturalismo, podem ficar tranquilos, que nós vamos fazer uma revisão de muitos assuntos que a gente viu no primeiro semestre. No latim, estrutura, vem do verbo instruere. Instruere quer dizer construir. Construção, construir. Então, a estrutura na civilização ocidental, nas línguas ocidentais, ela evoluiu inicialmente como estrutura do corpo. Na medicina, a estrutura do corpo. Órgãos X, Y, Z se combinam para formar uma estrutura, né? Até a chamada estrutura da linguagem, né? Com Ferdinand de Saussure, no caso de Lacan, ele busca a linguística geral de Ferdinand de Saussure e realmente remodela a psicanálise freudiana através da linguagem, de uma nova teoria da linguagem, com a criação do modal chamado os significantes, né? E ele muda a relação epistemológica com esse significante, né? Um significante que era S maiúsculo barra S minúsculo, para cada significante, ou para cada letra, para cada foto, para cada quadro, cada sinal, eu tinha um sentido, um significado. Mas Lacan acaba com esse sentido e diz: um significante só tem sentido para outro significante. Isso é estruturalismo. Um significante só tem sentido para o sujeito. Um significante representa o sujeito para outro significante e assim sucessivamente. Essa sequência nós chamamos de metonímia, essas sequências de significantes e sujeitos, ou essas sequências de significantes também metonímia, e cada significante em si é uma metáfora. Um significante tem dezenas de significados. Depende da maneira com que ele é usado no discurso analítico lá no divã. O nosso analisando no divã está falando, o analista está na escuta, e obviamente ele poderá fazer o corte ou interromper, fazer interpretações, ou fazer cortes da sessão e terminar a sessão, ou mandar passear e voltar e deitar de novo no divã. Ok?
Então veja, adotou-se principalmente o adjetivo estrutural, daí veio a ideia do estruturalismo, querendo dizer método, causalidade, consequência, lógica. Se nós lermos o DSM-5, voltando a eu não estou criticando a psiquiatria, eu sou médico, né? E eu também dou diagnósticos psiquiátricos, eu emito receitas para os meus próprios pacientes ou outros pacientes, mas a descrição, a maneira da psiquiatria referir e descrever os diagnósticos é muito confusa. É muito confusa. Tanto que os diagnósticos psiquiátricos, os pacientes pairam ou perambulam anos a fio até ter um diagnóstico adequado. Eu tive uma paciente que já terminou o tratamento comigo, que tem uma história gravíssima de violência doméstica desde que nasceu. O pai era alcoólatra, de uma dada nacionalidade que eu não posso falar. O pai é alcoólatra, de uma dada nacionalidade. Já quando ela nasceu, o pai já praticava o alcoolismo e a violência doméstica, né? E fez vários casamentos sucessivos, sempre com violência doméstica, né? 10 anos, ela, a partir de uma certa idade, ela desenvolveu uma depressão grave e ficou tomando antidepressivos durante 10 anos. Nada mudou. Internações em clínicas psiquiátricas, nada mudou. E eu dei um diagnóstico de uma estrutura psicótica, uma depressão de fundo psicótico. Ela tinha uma foraclusão do nome do pai, né? E ela melhorou com drogas antipsicóticas ou neurolépticas. Eu dei e psicanálise. Faz 2 sessões por semana, ela fazia 2 sessões por semana, fez um tratamento de 3 anos ou 4 anos e realmente ficou boa quando eu dei esse diagnóstico depois de 10 anos perambulando pelo mundo da psiquiatria, da psicologia, etc. Não é uma crítica, mas nós sabemos que a descrição diagnóstica do DSM-5 ela não é clara, ela é confusa. A psiquiatria não tem... A psicanálise tem uma teoria de causalidades, né? Teorias claras. A psiquiatria não tem. Eu acho o casamento da psiquiatria com a psicanálise uma boa coisa, porque há pacientes que não precisam de análise, e eu tenho tido uma experiência de analisar. Os psicóticos serão as estrelas desse semestre. Os psicóticos serão as estrelas. E eu tenho percebido que a psicanálise funciona muito bem para o esquizofrênico. O resultado é maravilhoso. É uma coisa esplendorosa. E não ter medo, Lacan, e não ter medo do paciente psicótico. Há muitos psicanalistas que têm certo receio. Mas o Dr. Bill, Melanie Klein, o grupo kleiniano, Lacan começou a carreira dele com os psicóticos. Nós vamos mostrar isso aqui. Ele começou com os psicóticos, né? E Freud, obviamente, começou com os neuróticos. Foram pontas diferentes das carreiras fundacionais da psicanálise. O conceito de estrutura em Freud. A interpretação dos sonhos. Freud, nós temos os escritos pré-psicanalíticos, a primeira obra dele, temos os estudos da histeria, a segunda obra, e a terceira é essa obra de Traumdeutung, a interpretação dos sonhos, que ele publicou em 1900. Essa obra é decorrente da autoanálise de Freud. Freud perdeu o pai em 1896 e Jacob Freud morre. E Freud entra num processo depressivo, melancólico profundo, e com a ajuda do Dr. Wilhelm Fliess, ele faz sua análise, ele anota 600 sonhos dele mesmo, ele pede aos colegas psicanalistas e médicos que anotassem sonhos de pacientes, e ele acabou escrevendo a obra A Interpretação dos Sonhos, onde ele lança a teoria do inconsciente, né? Freud lança a teoria tripartite do aparelho psíquico. Já é uma estrutura onde ele fala do consciente,
do pré-consciente e do inconsciente. O pré-consciente são essas coisas que com um rápido esforço nós nos lembramos, porque nós não temos no plano consciente tudo em nossa mente, mas lembrou, esforçou-se um pouquinho, elas voltam. Mas o que está no inconsciente não volta por um mero esforço. Volta através dos sonhos, que são manifestações do inconsciente, ou pela associação livre de ideias, pelo discurso analítico no divã, em amor de transferência com o psicanalista, né? Então é aí que o inconsciente é visto, né? É visto. O René Descartes, aquele filósofo francês que nós tanto citamos e adoramos, o cogito, logo sou, né? Logo existo, cogito ergo sum, eu penso, logo existo, né? Ele também fala dos sonhos dele, de alguma forma. Eu creio que ele acreditava na existência do inconsciente, mas ele não chegou a falar isso, porque se ele falasse isso, ele seria preso pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Porque a obra dele foi publicada toda na Holanda, na República dos Estados Holandeses, que eram liberais naquela época, e a obra de René Descartes ficou 60 anos no Index Prohibitorum, na lista de obras proibidas pelo Vaticano. Então nós temos aqui uma estrutura. O estruturalismo começa em Freud. Consciente, pré-consciente, inconsciente. Consciente, pré-consciente, uma barra, a barra da negatividade. Essa negatividade pode ser o recalque, pode ser a denegação e pode ser a foraclusão, ou a Verwerfung, que nós vamos citar lá na frente. A fundação estruturalista do inconsciente por Freud. Ok. Estrutura e aparelho psíquico. Ele já fala em aparelho psíquico na obra A Interpretação dos Sonhos, né? Estrutura e aparelho psíquico. A consciência é um tema tradicional dos filósofos, né? Obviamente Kant, Hegel, obviamente também o nosso René Descartes e toda uma série, uma pleia de filósofos desde a antiga Grécia, esse tema vem sendo abordado. Quando Lacan lança o inconsciente teórico e clínico, né, o grande protagonista do escrito A Interpretação dos Sonhos, ele cria uma ferida narcísica, né, uma ferida narcísica para a humanidade, quando ele afirma de forma científica que existe um lado, uma outra cena no sujeito humano. Temos o consciente e pré-consciente que trabalham juntos o tempo todo, e temos a outra cena onde há uma linha de negatividade que é a chamada cena do inconsciente. Isso feriu profundamente o narcisismo da humanidade, que se acreditava ser consciente de tudo, e não é. Essa é a verdade. Esse inconsciente, ele não vem do nada, ele vem do outro, né? Ele é uma inscrição, um escrito que vem do outro, dos grandes outros, materno e paterno, não é isso? Na vida do bebê, né? Eu não vou dizer aqui, é claro que a primeira relação do bebê, o primeiro amor do bebê é a mãe. No período em que a mãe fala com o bebê, é chamado de lalang. Mas essa lalang, que vai até os 4 ou 6 meses, em que o bebê se entende com a mãe, ele escuta o choro, ele escuta muito bem a voz da mãe, o cheiro e o próprio tato do seio. Nos primeiros dias ele nem tem imagem dessa mãe, né? Ele reconhece a mãe por esses elementos. Mas aos poucos a retina vai se acostumando, recebendo a luz solar e vai formando as imagens, né? Então o imaginário começa a surgir. Então essa Lacan chamou de lalang, a lalang. A língua, se fosse traduzir plenamente para o português. Mas a língua fica meio difícil, essa tradução para a língua portuguesa botando um A. É melhor manter na original francês, a lalang, quando a mãe fala com o bebê e cria as condições para o surgimento de uma língua, de uma linguagem na vida futura. Tem um casal
eu tenho um analisando de língua espanhola, ele tem uma mulher que é de outra nacionalidade, tem 2 filhos pequenininhos, um de 1 mês e meio ou 2 meses, muito pequeno, uma menina de 2 anos, cada um fala a sua língua e os 2 aprendem muito bem o idioma de cada um dos pais, né? Então vejam vocês, o inconsciente teórico e clínico é lançado, o grande protagonista do escrito, que é Freud, obviamente a interpretação dos sonhos, que nós citamos como uma obra, eu diria, seminal para a compreensão da teoria do inconsciente clínico que nós utilizamos o tempo todo na psicanálise. O avanço estruturalista de Freud em torno do aparelho psíquico. Vejam vocês, Freud utilizou uma linguagem simples para nomear as suas coisas. Ele criou o consciente pré-consciente, barra da negatividade. Inconsciente é a primeira tópica, que está na obra Interpretação dos Sonhos. Em 1921, em Além do Princípio do Prazer, Au-delà du Principe du Plaisir, ele lança a segunda tópica, que é, eu vou citar a segunda tópica de Freud agora, Das Ich, o eu. O eu que os lacanianos chamam de eu. Das Ich, o eu. Os freudianos ortodoxos chamam de ego. Nós preferimos o eu, seguindo a simplicidade linguística de Freud. Das Überich, das Überich, o supereu, que nós chamamos de supereu na escola lacaniana, mas que é superego dentro da escola freudiana ortodoxa. Das Es. O es é o pronome neutro, o pronome neutro da língua alemã. O isso, né? E na linguagem, essa foi a tradução da obra de Freud, feita na década de 40, por James Stretch, que era James Stretch, que fez a tradução desta obra, sempre utilizava termos latinos para traduzir os termos alemães de Freud, para dar mais credibilidade científica, talvez, né? Lacan contesta isso e não se usa esses termos latinos na psicanálise lacaniana. Vem uma nova teorização da segunda tópica freudiana, vem uma nova teorização que é a partir de Lacan. Le moi, o eu, esse eu cotidiano, le moi, o eu, e que nós às vezes chamamos do eu moi aqui na sociedade de psicanálise, para não haver confusão, né? O eu moi. Le je, o eu entre colchetes. Em português, o eu entre colchetes é o eu je, não é o eu moi. O eu sem os colchetes é eu moi. O eu moi. E o le je é o sujeito do inconsciente. É o eu inconsciente. O sujeito do inconsciente. E Lacan chega a dizer que todo sujeito é sujeito do inconsciente. E o le ça. Ça quer dizer isto, né? A coisa, em francês, le ça. Le ça. O isso. Que na tradução de James Stretch seria o id, mas lacanianamente é o isso. L'idéal de moi, o ideal do eu. Isso é lacaniano. E o sur moi, o supereu, em Freud é um só, é o eu censurador, censor. Agora o sur moi em Lacan é uma patologia. Não deve existir o sur moi. O supereu é patológico. É aquele que ordena ao sujeito do inconsciente que goze, 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 goze. Então, lacanianamente, nós temos que analisar o supereu existente em nossos pacientes.
na clínica psicanalítica. E esse super-eu precisa de ser dissolvido, porque ele é causador de gozos e de muitos sofrimentos, esse super-eu. Então o ideal do eu deve ficar, mas o super-eu deve sair. Já Freud não distinguia ideal do eu e super-eu. Ele praticamente considerava como a mesma coisa. E Lacan fez um apuramento estrutural, realmente considerando que o super-eu, o círculo A, deve ser tratado clinicamente. A dualidade freudiana reguladora do aparelho psíquico. O princípio da realidade, das Realitätsprinzip, o princípio da realidade. Quando o filho é corrigido pelo pai, meu filho, isso não pode ser feito por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele está trabalhando com o princípio da realidade, né? As questões amorosas também, as questões amorosas entre casais, sejam dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher, com frequência tendem a sair do campo da realidade e a entrar no campo da fantasia, dos delírios, dos gozos lacanianos, né? Então é importante que o amor esteja dentro do princípio da realidade e do princípio do prazer. O princípio do prazer, que é das Lustprinzip, princípio do prazer, envolve as pulsões sexuais, que são duas, e que Lacan admite a mesma estrutura. Der Lebenstrieb, Leben quer dizer vida em alemão, Trieb quer dizer pulsão, a pulsão de vida. É masculina a palavra em alemão, né? Trieb. E der Todestrieb, a pulsão de morte. Tode quer dizer morte, a pulsão de morte. São as duas pulsões que compõem, finalmente, os gozos, os desejos. Desejo é derivado da castração, do Édipo, das privações, das frustrações, né? E os gozos são aquele indivíduo que não passou pelo Édipo, né? Um sujeito gozante, né? E provavelmente da esfera da estrutura psicótica ou da estrutura perversa. A lógica subjetiva na história do símbolo. Símbolo, essa palavra tem muita importância no pensamento lacaniano. Símbolo vem do grego símbole. É uma palavra que expressa a união de duas partes menores. O símbolo, no passado, na Grécia arcaica, na Grécia antiga, quando alguém viajava, você pegava uma moeda, partia ao meio, entregava metade e ficava com aquela outra metade, dava para um descendente, e um dia, se aquela pessoa aparecesse e as duas metades coincidissem, é sinal de que aquela pessoa era aquela mesma em que se estava pensando, né? Dividir uma estatueta, que é um ágalma, também, dividir uma estatueta, cada um ficar com uma metade, qualquer objeto pequeno, né? Dividido pela metade, e você no futuro identificar aquela pessoa, identificar ancestrais, etc., descendentes, né? Ah não, essas duas metades se encaixaram. É uma senha, né? O símbolo, a soma de... E hoje, na psicanálise lacaniana, é a soma de frações de uma determinada situação psíquica, objetos psíquicos, frações psíquicas, né? E o símbolo foi mais desenvolvido com o nó borromeano, fundado por Lacan, que ele amplia o simbólico, né? Ele já cria o simbólico com o acréscimo do real e do imaginário. A lógica borromeana de Lacan, um enodamento muito importante no estruturalismo lacaniano, né? Primeiro tivemos o SIR, o simbólico, o imaginário e o real, depois passamos para o RSI, real, simbólico e imaginário, e depois passamos para o nó borromeu de 4 aros. O SIR é de 3 aros, o RSI de 3 aros e o RSI sigma de 4 aros, né?
que está no seminário 23 de Lacan, o Les Symptômes. Lugares importantes para as estruturas clínicas, onde as estruturas clínicas vão voltar. O simbólico tem uma correlação com a estrutura neurótica. E qual é o mecanismo de negação da estrutura neurótica? É o recalque, é o refoulement, em francês, é o recalque. Agora, a palavra repressão em português não é igual a recalque. Em alemão nós temos o recalque, que é Verdrängung, em alemão. E temos também a repressão, Unterdrückung. Recalque é aquilo que nós não podemos lembrar, foi para a esfera do inconsciente. Podemos lembrar na clínica psicanalítica, né? Unterdrückung é aquilo que a gente coloca lá embaixo, não fala, mas sabe que está lá. Em repressão, em português, também tem esse sentido. Está lá embaixo, você deixou lá abandonado, não quer falar do assunto, mas sabe que o assunto está lá. O recalque, né? Agora, em inglês, nós não temos uma palavra equivalente a recalque. Temos repression, né? Repressão, né? Que não é uma palavra muito adequada. Já o francês tem repression e tem o refoulement. Le refoulé é devenu. O recalcado retornou, né? Enfim. Então vejam vocês, o simbólico tem uma correlação com a estrutura neurótica através do recalque. Toda a estrutura neurótica passa pelo complexo de Édipo. As outras estruturas, que é a estrutura psicótica e a estrutura perversa, não passa pelo complexo de Édipo de maneira adequada. A estrutura neurótica tem alguns significantes que não rolaram bem. Passou pelo Édipo, mas alguns significantes tiveram defeitos, problemas e etc., né? Então houve um recalque ruim. Se uma criança pergunta para a mãe, fala para a mãe, uma menina, mamãe, de 4 anos, quando eu tiver do seu tamanho, eu vou me casar com meu pai. Édipo. Se a mãe disser, a mamãe te ama, o papai te ama, mas você não poderá casar com o papai, porque isso não é permitido pelas leis da civilização, da humanidade. Quando você crescer, você namorará outra pessoa e com a qual você vai se casar. É assim, mamãe? É, então tá bom. Se a mãe brigar, criar uma confusão, criar uma violência verbal, ela vai recalcar de maneira ruim, de maneira inadequada, vai haver um recalque inadequado, e aí nós temos a estrutura neurótica, né? Quais são as neuroses? Estrutura neurótica, temos a histeria, temos a obsessão e temos a neurose obsessiva, a neurose histérica e a neurose fóbica e outras formas de neurose de angústia, etc., né? É aquilo com a qual Freud trabalhou intensamente. O real é correlato da negatividade fora a inclusão do nome do pai. Quando o nome do pai é recusado, no simbólico, já dizia Lacan, isso é um aforismo lacaniano, ele retorna no real em forma de alucinação e delírio. As formas elementares da psicose, né? Alucinação e delírio. O real tem uma relação. O real é aquilo que não dá sentido. O simbólico tem sentido, nós já falamos. O real não dá sentido. O imaginário está ligado à imagem. E um grande exemplo do imaginário dessa lógica lacaniana seria o estádio do espelho de Lacan. Quando a criança, até um ano e meio de idade, até os 18 meses, quando ela olha, antes dos 18 meses, com 15 meses, ela olha para o espelho, olha para a mãe, olha para a pessoa que está com ela na frente de um espelho, ela tem curiosidade de olhar atrás para saber quem é aquela pessoa que ali está. Mas a partir dos 18 meses, ela não olha mais e sabe que ali eu sou eu. Ali está o meu eu. Eu sou aquela pessoa. Eu sou eu, né?
Então a criança adquire a capacidade de dizer eu sou eu, que é uma expressão de muita força psíquica, estrutural e clínica, né? Eu sou eu. Quantas pessoas eu perguntei, fala a expressão eu sou eu, no divã. Sentiu-se bem? Sentiu-se identificado com essa expressão? Não. Eu não posso dizer que eu sou eu. Tem alguma coisa errada em mim. Não é? Então, a foraclusão do nome do Pai está ligada ao real que permanece, né? Ou que tem um outro nome em alemão que a gente vai citar lá na frente. E o imaginário correlato da negatividade, denegação. Denegação ou desmentido. Quando você não admite que a mãe não tem pênis. A mãe é desprovida de pênis, mas o perverso quer que a mãe tenha pênis, né? É a denegação da castração. E aí nós temos as estruturas perversas, sadomasoquismo e outras estruturas correlatas, né? Enfim, as perversões de um modo geral. Em 1955, Lacan lança o tempo lógico. Ok? Existe o tempo da física, né? E temos esse tempo da física clássica. Temos o tempo da teoria da relatividade de Albert Einstein. E temos o tempo também da teoria do Big Bang de Stephen Hawking, né? E Lacan cria um tempo especial da psicanálise. Ele já não se liga mais ao tempo do relógio, né? O tempo do relógio, e ele lança a temporalidade, ele supera essa temporalidade da física, trabalha a lógica intersubjetiva e cria o tempo lógico, le temps logique. O que é o tempo lógico, a expressão francesa? Le temps logique, l'assertion de certitude anticipée. O tempo lógico, esse é um artigo de Lacan, publicado em 1955, o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. O tempo em Lacan, como é que é esse tempo lógico? São dois significantes. Eu tenho ali a cadeia de significantes. A voz, voix, eu tenho aqui significantes de cá. Aqui temos o primeiro significante, SA, e ali temos o segundo significante. Quando a pessoa fala, no segundo significante você consegue captar o significado ou o sentido e retorna ao primeiro significante. E ali você tem o sentido, tá certo? Então, o tempo lógico de Lacan, ele é composto no mínimo de dois significantes. Um no qual você para o discurso, você retroage pontuação, e faz uma pontuação retroativa. Então, o tempo lógico é construído de significantes. Isso é uma construção puramente lacaniana, e nós não tínhamos, dentro do trabalho de Freud, é claro que Freud não teria tido tempo de fazer tudo, né? Ele é o criador da psicanálise, né? Então veja que o tempo é a relação de um significante com outro significante na pontuação retroativa do sujeito. Construção do sujeito na interpretação do analista, né? Nessa pontuação do tempo lógico, você pode cortar a sessão, pedir o analisando para terminar, vai embora, vai para casa. No corte, ele vai criar o sujeito do corte. Ou pode fazer uma sessão entrecortada, pode pedir para ele passear, dar uma volta de 5, 7 minutos, 8 minutos, voltar, deitar no divã e dizer qual foi a pontuação que ele fez, não é? Enfim, então as pontuações podem ser por cortes ou pode ser por significante mesmo. Mas sempre esses cortes são muito eficazes nos casos mais graves, nas neuroses mais graves. É muito importante, mesmo nos psicóticos, cortar a sessão, ou sessão entrecortada, é muito importante e tem um valor clínico. Então vejam vocês, aqui tem S1, S2, SN.
é a cadeia dos significantes, né? Um significante só tem sentido para outros significantes. Vocês se lembram que eu falei isso, que é um aforismo lacaniano. Um significante representa o sujeito para outro significante. Isso tudo inspirado no trabalho de Ferdinand de Saussure, a linguística geral. Ele cria a teoria, esse grande nodal dos significantes, né? Esse grande marcador que são os significantes. O psicanalista é o arquiteto da estrutura e funda o sujeito durante a sessão de análise na transferência. O amor de transferência, né? Tem que ter um amor de transferência. Isso constrói-se nas entrevistas preliminares, que para os antigos é um assunto bastante simples, mas os novos vão se adequando, mesmo tanto no Café com Freud, como também no Cartel, né? Vão se adaptando e com o tempo vão dominar o discurso analítico sem nenhum problema, né? O discurso do universitário, os 4 discursos de Lacan, o discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso da estética e o discurso do analista, né? Então veja, o psicanalista é o arquiteto da estrutura e funda o sujeito durante a sessão de análise. Ele funda o sujeito na sessão de análise. O eu, esse eu entre colchetes é o eu G, né? Ou eu G, ou o sujeito do inconsciente, é a mesma coisa. Isso é um termo puramente lacaniano, né? O vivido na existência, né? Existencial. O vivido existencial do sujeito na construção do ser a partir da Lalang, né? Desde que começou a Lalang, o período do nascimento, dos 4 aos 6 meses, vive aquela relação com a mãe, que a mãe dialoga com o bebê, dialoga e o bebê compreende tudo, né? Até os 4 meses, os pais normalmente não dão conta de calar um choro de um bebê, né? Sempre é a mãe que dá conta. Isso eu tenho tido experiência. Eu estou analisando um pai que tem um bebê de 40 dias. Ele disse que ele, às vezes, tem vontade de ter um seio para dar conta de calar o bebê, mas ele não consegue. Somente. Então, na verdade, ele faz uma sustentação fálica da sua mulher, ele dá apoio a ela e ela realmente vai sustentar o choro de 3 em 3 horas. Mas nem todo choro é fome. Mas se a mãe dá o seio, o bebê aceita. Entende que ela entendeu o que estava se passando. Se for cólicas, né? Se for um terror sem nome, Melanie Klein, né? Um terror sem nome, fantasias. O seio de repente se tornou um seio enorme, um monstro, né? A mãe má, a mãe se tornou má. São fantasias na primeira fase da vida, até os 6 meses, que o bebê pode ter, né? Mas normalmente é quando não há cólica, quando não é fome, mamou há 1 hora atrás, mamou bem, arrotou. Ele pode ter tudo isso, terror sem nome, o seio mau, o seio bom, o seio como sendo um objeto que aterroriza a criança. E a mãe pode ser má também, e a fantasia de ser engolida pela mãe. Isso rola tudo na vida do bebê, porque o bebê vivia uma vida serena dentro do útero. Quando ele nasce, ele tem a primeira morte, né? Um curto número de segundos em que ele não respira, ele está morto. Quando ele recobra a vida, ele chora. O choro é o sinal da vida, né? 2 metodologias de fundação e desenvolvimento da psicanálise por Freud e Lacan. Hoje, vamos ver aqui. Freud observa a histeria em Breuer e Jean-Martin Charcot. Ele acompanha Breuer no caso de Ana O, né? Ana O, uma histérica chamada Berta Pappenheim, né? Que está o caso dela é todo relatado nos estudos da histeria, né?
A Débora fez uma bela exposição sobre a história da histeria na civilização ocidental, desde Hipócrates, né? Passando por todos os períodos da civilização. Nós sabemos que as histéricas eram muito bem respeitadas na Grécia Antiga, né? Na Roma clássica, na Grécia clássica, elas normalmente eram sacerdotisas dos templos dos deuses, né? Eram oráculos, sacerdotisas, né? Quando chegava um consulente no oráculo de Delfos, alguma sacerdotisa tinha sua crise histérica e de repente respondia a pergunta, né? Conhece-te a ti mesmo, estava escrito no oráculo de Delfos. Foi o que inspirou Sócrates, né? Na sua busca, na criação da ironia e da maiêutica socráticas, né? Aliás, se dizia, se dizia que não se os oráculos dos templos gregos aconselhavam não fazer mais de uma pergunta. Porque se vier uma complicação, basta uma pergunta. Duas perguntas, duas complicações, né? Então, normalmente, Michel Foucault, eu li os seminários que ele deu na Escola Normal Superior de Paris, um grande pensador, fantástico. São 21 aulas que ele dá na Escola Superior Normal de Paris, em que ele falava que não se devia fazer mais de uma pergunta a um oráculo num templo grego, que você poderia estar buscando complicações para a sua existência, né? Se o Deus lhe desse duas respostas complicadas. Então vejam vocês, elas eram muito respeitadas, né? E tinha... Agora, em Roma também, nos comícios para a eleição dos políticos, tanto na Grécia como em Roma, quanto mais histérica tivesse crises convulsivas, histeria, vamos dizer, crises epileptiformes, mas que não era epilepsia, mas não se sabia distinguir o epilético do histérico, né? Porque o epilético ele não tem uma lógica anatômica, a crise convulsiva. Já o epilético tem uma lógica anatômica, né? Uma lógica neurológica, Então, para a eleição dos cônsules romanos, aquele político em cujo comício tivesse mais ataques histéricos ou epiléticos, normalmente ele seria eleito, porque as histéricas e os epiléticos eram considerados mensageiros dos deuses, né? Então, os loucos na civilização antiga tiveram muito respeito e consideração. Que eu dei um seminário sobre a loucura, né? Ao longo da civilização, no semestre passado, eles eram muito bem respeitados, né? Os histéricos. Mas quando começou o racionalismo da Renascença, no período renascentista ocidental, foi que o predomínio da razão fez com que os loucos, os histéricos, os loucos passassem a ser intensamente discriminados na sociedade, né? Na sociedade. E as histéricas, especialmente, quando os inquisidores foram nomeados os inquisidores no século XIV, criaram até o Martelo das Bruxas, um livro que identificava quando uma mulher histérica era bruxa, né? Então elas eram queimadas na fogueira por ordem do inquisidor. Só na Espanha, no reinado de Fernando e Isabel, os reis católicos, tivemos um grande inquisidor chamado Torquemada, que jogou na fogueira mais de 100.000 pessoas, né? Ele queimou na fogueira, acusados de crime de bruxaria, histeria era bruxaria, acusados de judaísmo e vai para aí afora. E outros crimes contra a Igreja Católica da época, né? Então vejam vocês, a histérica até hoje ela é discriminada. Nos hospitais, os médicos, eu me lembro quando eu era interno, residente, quando chegava uma histérica tendo uma crise, elas formam até aquele arco, né? Que a Débora mostrou a obra da Louise Bourgeois, né? Bourgeois, a L'Arche de Hystérique, o arco histérico, né? Aqui está a cabeça, aqui está os pés da histérica, ela faz isso, né?
Quem é médico aqui já assistiu isso nos pronto-socorros. Até hoje elas chegam nos pronto-socorros. Até hoje ainda não são muito bem respeitadas. Há muitos médicos impacientes. Isso é piti, eu não vou perder tempo em tratar o piti. Não, quando chega uma histérica num pronto-socorro, o médico tem que conversar um pouco com ela, colocar um soro fisiológico e dar um benzodiazepínico, um Valium, alguma coisa assim. Só aquela atenção, ela ser escutada, ela ver que tem um médico dando atenção para ela vai melhorar da crise aguda de histeria dela, do ataque histérico, né? Obviamente que a cura é através de uma terapia, né? Especialmente psicanalítica, um trabalho psicanalítico para curar a histeria. Ou às vezes algumas circunstâncias da vida faz com que aquela histeria realmente possa passar por si mesma. Mas mesmo assim os histéricos ainda, os médicos têm uma certa discriminação chamando de piti e não dando bola para as histéricas, né? Então Freud observa a histeria em Breuer e Jean-Martin Charcot. Charcot utilizava, todo mundo lembra, no Hospital Lapetier-Salpêtrière, ele fazia hipnose, ele praticava a hipnose para dissolver os sintomas físicos dos histéricos e depois escrevia outros sintomas. Ele quis provar que não havia uma substância louca no cérebro dos histéricos, mas que era alguma coisa da esfera psíquica, né? Mas ele não quis avançar muito, ele só queria provar que era um fenômeno psíquico e separar os histéricos dos epiléticos e dos loucos, né? E tem uma histérica famosa, Augustine, que é título de um filme, ela é personagem de um filme francês muito bonito, em que ela era tratada pelo Dr. Jean-Martin Charcot, e chega um momento em que ela desiste, né? Porque ele não queria curá-la, ele queria provar que era um fenômeno psíquico, não era um fenômeno neurológico, não era um fenômeno físico, né? Professor Jean-Martin Charcot. E ela se junta com os surrealistas, né? Com André Breton, Louis Aragon, os grandes surrealistas, o movimento surrealista do início do século, né? E ela se torna a diva, a deusa do surrealismo, né? Do surrealismo, onde no seminário da Débora foi apresentada inclusive uma obra de arte muito importante chamada O Arco Histérico, né? Por Louise Bourgeois, a escultora. Então vejam vocês, Lacan inicia a psicanálise como psiquiatra. Freud trabalha com Breuer e começa com a histeria. E fica com a histeria e as neuroses de um modo geral. A neurose histérica, a neurose obsessiva, a neurose fóbica. Ele trabalha as estruturas neuróticas de um modo geral. Alguns casos de estruturas neuróticas dele, alguns querem dizer que tinha algum componente psicótico, né? Aí vem a teoria dos pontos psicóticos da personalidade. Toda personalidade neurótica tem alguns pontos psicóticos. Pode ter, não é? Mas Lacan não, ele começa como psiquiatra. Ele se forma em medicina, faz residência em psiquiatria em Paris, e ele lança uma tese de doutorado que mostra a tendência dele de não discriminar os doentes mentais. Da psicose paranoica, quer dizer, a psicose em geral, ele quer falar das psicoses em geral, mas esse é o título da tese dele, de doutorado. Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade normal. Vocês entenderam? Que na personalidade normal nós temos estruturas que podem levar a uma psicose. Seja uma psicose esquizofrênica, seja um transtorno bipolar, um transtorno maníaco unipolar, um transtorno melancólico unipolar, enfim, não é? Então, vejam vocês que pode sair de uma personalidade considerada normal. Eu analiso um jovem de 16 anos que tem foraclusão no nome do pai,
ele faz uma análise preventiva para ver se ele não vem a desenvolver uma esquizofrenia, porque ele tem foraclusão do nome do pai. Ele sofreu alienação parental a partir dos 18 meses, a mãe destruiu a figura do pai, a figura paterna dele, né? E hoje ele está sob a guarda do avô, né? Então, Lacan começa com o mais pesado, a psicose. E um caso que chamou a atenção de Lacan na época foi o caso das irmãs Papin, que deu origem a duas irmãs que eram empregadas de uma senhora e de uma filha burgueses de Paris, né, burgueses de Paris. Elas duas resolvem matar as patroas, né? Matar as patroas. O caso, o Juan Davinácio tem os grandes casos de psicose, em que ele inclusive relata o caso. Então vejam vocês, aqui nós estamos trabalhando o início da carreira de Lacan. Ele trabalha com as psicoses, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, e ele tinha como grande mestre de psiquiatria dele o Dr. de Clérambault. E o termo La Folie 2, a loucura 2, ele é cunhado em relação a esse caso das irmãs Papin, que mataram as duas, fizeram um banho de sangue na residência e mataram as duas patroas, a mãe e a filha, né? Esse caso ocorreu em 1933, era um caso de esquizofrenia e deu grande repercussão na França, né? E até hoje nós temos no Código Internacional de Doenças, no capítulo F, nós temos a loucura 2. E no DSM-5 nós temos loucura 2, certo? La Folie D. Parece que até o termo francês é mantido, La Folie D. La Folie D. Freud não, ficou com a neurose histérica. Embora ele tenha lido um livro chamado As Memórias de um Doente dos Nervos, de Daniel Paul Schreber, um famoso caso de esquizofrenia, que foi tratado pelo Dr. Weber no Reino da Saxônia, na Alemanha, né? Nós vamos ver se nós vamos abordar esse caso no nosso seminário o tempo todo nós vamos falar de psicose, né? Vamos abordar esse caso. Então ele lê e ele faz algumas interpretações, mas de forma muito alusiva. Ele não se aprofundou na questão da psicose. E Freud finalmente deixa um testamento. Ele dividiu as patologias em dois tipos: as neuroses transferenciais e as psiconeuroses transferenciais, desculpe repetindo, e as psiconeuroses narcísicas. As transferenciais seriam as neuroses de hoje, e as narcisas as psicoses narcísicas. Porque ele acreditava que os loucos, os psicóticos, não faziam amor de transferência com o psicanalista. Por isso ele chamava de psiconeuroses narcísicas. Mas ele disse, quem quiser que continue o trabalho. E Lacan continuou. E trabalhou com os psicóticos. Bion trabalhou. Melanie Klein trabalhou. Uma pleia de psicanalistas realmente enfrentaram a psicose e tiveram muito sucesso. As estruturas clínicas e as negatividades respectivas. Veja, a estrutura neurótica, são 3 as estruturas clínicas. A estrutura neurótica nós temos a Verdrängung. Essa palavra alemã quer dizer recalque, pode escrever ao lado aí se quiser. Lugar do recalque de significantes problemáticos em torno do complexo de Édipo e da castração. Estrutura neurótica. Tem Édipo, tem castração, mas tem problema. Alguns problemas que são recalcados e que vão formar a neurose. Uma neurose histérica, ou uma neurose obsessiva, ou uma neurose fóbica, ou uma neurose de angústia, ou algum outro tipo de neurose. Alguns autores chegam a considerar que toda neurose é uma neurose só, a neurose histérica, né? Existe essa teoria, né? Estrutura perversa, Verleugnung, em alemão. Verleugnung em alemão quer dizer denegação, desmentido.
As crianças até os 4 anos, as teorias sexuais infantis, de que todo mundo tem pênis. Quando o pequeno Hans, que era tratado pelo pai, pelo amigo de Freud, pelo pai e amigo de Freud, e Freud supervisionava o tratamento do pequeno Hans, quando nasceu a irmãzinha, ele olhou e disse, mas ela não tem pipi. Aí ele olhou para a mãe, para o pai e disse, mas vai crescer, né? Ele se consolou. As teorias sexuais infantis, todo mundo tem falo. Mas numa dada idade, a ideia de que a mãe não tem falo não é admitida. Sabe-se que a mãe não tem falo, mas há um desmentido, uma denegação. Aí nós temos a estrutura perversa, que são as perversões, a estrutura perversa, que é, obviamente, a causa das perversões, como sadismo, masoquismo, voyeurismo, e vai para aí afora. As perversões que hoje estão rolando bastante entre homens e mulheres, né? Homens que abusam de mulheres, etc. O feminicídio talvez seja uma perversão, né? O assassinato de mulheres, a violência contra mulheres, talvez esteja dentro de um gozo lacaniano, de um gozo sexual. É a perversão. E temos a estrutura psicótica, que é a Verwerfung. Verwerfen. Em alemão quer dizer recusar. Fora a reclusão do significante do nome do pai. O nome do pai é o significante que organiza os demais significantes para ter uma estrutura neurótica mínima, né? Quando não há o significante do nome do pai, nós temos o significante do nome do pai buraco. Então nós temos uma psicose. Ok? Nas suas devidas variações. A criação do sujeito humano e a civilização. Não quero prolongar demais. O sujeito humano se funda no movimento do estado de natureza para o estado da cultura. Da natureza para a cultura. Quando nós nascemos, nós somos seres naturais. Mas já no período da língua, se começa a construir, vamos dizer, o ser civilizado, através da interação com a mãe. E mais tarde, a partir dos 4 ou 6 meses, da interação com a figura do pai. Ok? A clínica do Dasein heideggeriano. O Dasein... Eu não vou, porque eu ultrapassei o meu tempo, eu vou deixar esse assunto para depois. Eu apresento no próximo seminário. E vou ler aqui um texto de Lacan, que está no livro 3, As Psicoses, que foi discursado por Lacan em 1955 e 1956. Lacan fala, depois a gente manda uma tradução, porque eu só tenho o livro em francês, então eu vou ler aqui e vou fazer a tradução. Cette année, este ano, commence la question de psychose. Começa a questão das psicoses este ano. É o que nós vamos fazer realmente. Je dis la question, eu digo a questão, parce que on ne peut d'emblée parler du traitement de psychose. Porque, de início, nós não podemos falar do tratamento das psicoses. Comme une première note, vous avez d'abord communiqué. Como uma nota primeira poderia, antes de mais nada, comunicar. E encore, moins de traitement de la psychose chez Freud. E ainda, muito menos, falar de tratamento de psicose em Freud. Porque Freud não abordou essa questão. Ele vai dizer aqui, car il n'en a jamais parlé, sauf de façon tout à fait allusive. Porque Freud só falou do tratamento da questão da psicose de uma maneira alusiva, superficial. Ele não entrou a fundo na questão. Não era o ramo dele. Nous allons partir de la doctrine freudienne pour apprécier ce que en cette matière elle apporte. Nós vamos entrar na doutrina freudiana
para apreciar o que ela aborda neste âmbito. Mais nous ne manquerons pas d'introduire, nós não deixaremos de introduzir les notions. Deixa eu ver esse óculos aqui. É melhor. Nous allons partir de la doctrine freudienne pour apprécier ce qu'en cette matière elle apporte. Nós vamos partir da doutrina freudiana para apreciar o que ela diz. Mais nous ne manquerons pas d'introduire, mas nós não faltaremos, deixaremos de introduzir les notions que nous avons élaborées. As noções que nós elaboramos, que Lacan elaborou no seminário dele durante um ano, e que é o seminário As Psicoses. Au cours, isso é uma introdução do seminário dele. Au cours des années précédentes, nos anos precedentes, et de traiter de tous les problèmes que la psychose nous pose aujourd'hui. E de tratar todas as questões, os problemas que as psicoses nos colocam hoje. Problème clinique e nosográfique d'abord. Problemas clínicos e nosográficos antes de tudo. As classificações, né, as nosografias, que às vezes são confusas, são complicadas na psiquiatria. E o DSM-5 nunca dá conta de aperfeiçoar, porque eles criam, cada edição do DSM-5, eles estão lançando novas patologias, né? Novos diagnósticos, inclusive agora criaram uma síndrome de burnout. Burnout. Quer dizer, a pessoa quando fica chateada com o trabalho, está com uma síndrome de burnout, né? E que fez uma moça da Globo perder o emprego, né? À propos de quel il m'a semblé que tous les bénéfices que peut produire l'analyse n'avaient pas été complètement dégagés. É importante saber que em relação aos problemas clínicos, os problemas nosográficos, antes de mais nada, nós ainda não temos Lacan naquele momento, 56, 55, 56, que ele estava, 1955, 1956, ele não tinha ainda todas as soluções para o tratamento das psicoses. É isso que ele está dizendo. Problème de traitement aussi, problemas de tratamento também, sur lequel va déboucher notre travail. Problemas de tratamento sobre os quais deve se debruçar o nosso trabalho de cette année, deste ano. C'est notre point de mire. Este é o nosso ponto de mira. Le Séminaire, livre 3, Les Psychoses, de 1955 a 1956. Obrigado.